e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Flamengo! 3 anos. Agora técnico e para realizar um sonho, para se emocionar e atingir outro patamar só comparável a uma certa camisa amarela. 2, 3 anos atrás eu falei que era meu sonho treinar o Flamengo pela grandeza, que eu considero o Flamengo tão grande quanto uma seleção brasileira. Mas por enquanto é um Renato mais comedido, menos falastrão, ciente da repercussão de cada palavra. E se antes era pedra... Futebol bonito hoje no Brasil, vocês têm que cobrar de 2 equipes, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Então vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. No momento que um clube se dispõe a gastar 200 milhões, que eu não tenho nada a ver contra os outros clubes, aí vocês têm que cobrar deles títulos e futebol bonito. Agora está plenamente consciente que é vidraça e o discurso teve de mudar um pouquinho. Obrigação é uma palavra muito forte, né? Se você gastar R$100 por mês num clube, você vai ser cobrado por título. Se você gastar 200 milhões, você vai ser cobrado por títulos. Se você gastar 1 bilhão, você vai ser cobrado por títulos. Eu acho que todo torcedor quer ver seu time campeão. É lógico que você tem uma vantagem no momento que você gasta, traz jogadores e qualifica teu grupo, as chances de você vencer são maiores. Mas isso não quer dizer que é 100% que você vai ganhar. E nós temos exemplos no mundo todo. Não vamos muito longe, vamos falar de um PSG, por exemplo. Quanto que o PSG gastou? E eles não foram campeões. Um primeiro dia no Ninho do Urubu de apresentação aos novos comandados. Mais papo do que mão na massa. Afinal, o tempo é escasso. Nesta terça, mais um treino e viagem para a Argentina. Na quarta, estreia logo nas oitavas de final da Libertadores contra o Defensa e Justiça. Com Gabigol já de volta após a suspensão da diretoria. E como vai jogar esse Flamengo de Renato Gaúcho, hein? O Flamengo, sem dúvida alguma, pelo menos comigo, vai jogar pra frente. Depois de muito ensaio, enfim deu casamento. Renato Gaúcho e Flamengo estão juntos de novo. Pelo Tri da América, o Tri consecutivo brasileiro e o Tetra da Copa do Brasil. Obrigação pode até ser uma palavra forte, mas agora com um elenco de 200 milhões, as 3 taças não podem ser apenas um sonho. Bom, histórico favorável, então, Renato, nas oitavas de Conmebol Libertadores. A gente tá vendo aí, ó, em 2008 com o Fluminense, avançou, em 11 com o Grêmio não, mas depois de lá pra cá, ó, 17, 18, 19 e 20 sempre avançou com a equipe gremista. Ô Pratos, o Renato, ele é malandro, ele é bom de papo, mas ele também não engana ninguém, né? É muito claro que antes ele falava da questão da obrigação para jogar a responsabilidade pro outro lado, e agora ele sabe que é obrigação. A maior prova que é a obrigação é que o Rogério Ceni, mesmo conquistando o título, caiu, né, Prates? Mas há uma diferença entre os dois antes da bola rolar com o Renato como técnico do Flamengo, Bruno, que é o quanto o Renato agrada boa parte da torcida do Flamengo. Essa simpatia, esse gosto, essa análise pessoal, o Rogério Ceni não teria. Não teve e não teria no Flamengo. O Renato tem. O Renato sabe que, de maneira muito esperta, midiática, inteligente, ele pode usar isso também a favor do trabalho dele, ainda mais a curto prazo. O desafio amanhã é difícil, não é uma estreia fácil para o Renato, não. Defensa e Justiça perdeu o Brian Romero, que foi para o River Plate, mas é um time que com a bola é muito agressivo para atacar. É uma equipe que coloca o adversário para trás, se o adversário não tem um plano de ficar com a bola, de se defender bem. Agora o Renato sabe que está assumindo um grupo de jogadores muito bons, grupo de jogadores vencedores, talvez o melhor do continente, mesmo com algumas perdas aí no meio do caminho. O Renato sabe que tem uma chance muito grande, né? E o Renato, Bruno, dá a impressão que ele está tentando fazer o seguinte: o que é cobrança, o que é pressão para ele, pode ser algo prazeroso, porque ele sabe o local que está chegando. Então, saber o local que está pisando para o Renato é uma ótima notícia para o Renato e para o Flamengo para começar o trabalho. O que vai ser daqui em diante, no momento de oscilação, no momento de resultados ruins, aí o Renato vai começar também a se adaptar.
mas o Renato sabe o lugar que está chegando, e isso ajuda muito para começar o trabalho como técnico do Flamengo. E esse jogo de cintura, né, Marra, que o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi tem, né, na coletiva nós já vimos então do discurso, ele também foi questionado sobre o elenco, se precisava de reforços, ele já falou, o elenco é muito bom, ele sabe ganhar os jogadores, até por causa desse jogo importantíssimo como o Prats levantou, ele já precisa ter esse primeiro casamento com o elenco, e assim, o que você acha que o Renato tem que chegar e resolver no Flamengo? Ah, beleza, qual é a minha primeira missão aqui, esse ponto eu tenho que atacar, qual que é? Não, eu acho que ele já chega trazendo passe para os jogadores. O Flamengo tem sim tomado gol com alguma frequência, o Flamengo tem tido problema. Acho que a primeira coisa é saber se ele vai... A minha grande curiosidade é o que ele vai fazer com o Arão. Porque se o Arão continua na defesa, eu acho que ele estava bem na defesa. E se ele vai para o meio, eu não acho que ele estava tão bem assim no meio. É entender se ele vai... seguir o que o Rogério seguiu lá no passado, ou seguir o que o Rogério seguiu lá no passado é meio que flertar com o perigo. Vamos ver o que passa na cabeça do Renato. Mas acho que o time vai crescer. O time é muito bom. Com a volta do Gabigol, imediatamente o time cresce, já ganha um atacante acima da média do futebol nacional. Eu acho que o time vai crescer naturalmente, mas tem um jogo bastante complicado de um time que gosta muito de jogar bola. Essa questão do Arão, ela é assim, interessante, porque o Arão na zaga tem muita digital do Rogério, né? Não estou nem avaliando aqui se deu certo ou se deu errado, mas é muito o Rogério. Você acha, Marra, que o Renato tem a vaidade, assim, de mexer em algo, assim, não, vou mudar isso porque não é meu? Eu acho que o Arão vai ter que convencer o Renato. Antes da vaidade, eu acho que o Renato não é bobo. Ele, não vou fazer isso só porque vai parecer que eu estou seguindo o Rogério. Ele vai querer ganhar jogo, eu acho. Que se as pessoas pensarem o que pensarem, as áreas das pessoas. E a tendência é que talvez... Bruno, vamos lá. Ninguém está convencendo lá atrás. Bruno Viana, contra o Atlético, mal. Léo Pereira foi sair jogando, entregou uma bola que quase saiu o gol do Chapecoense. O Diego teve que fazer uma bela defesa. Eu acho, é uma suspeita, que ele começa com o Arão lá atrás, até porque ninguém assumiu. Entende? Ninguém assumiu. Então acho que vai com o Arão. Ô, Prats, mas assim, a questão do Renato, ele não é uma unanimidade, até que eu estava de olho aqui na hashtag, tem alguns torcedores reclamando, ainda mais pelos últimos anos dele ali no Grêmio, nessa parte tática e técnica, assim, que o pessoal cobra bastante, mas eu fico curiosa, Prats, para saber dessa relação dele com o Gabigol, porque, assim, nesse primeiro momento, toda a análise, eu acho que passa do Renato é muito dessa do vestiário, né? É de como ele vai se relacionar com como ele vai fazer isso funcionar, como ele vai apaziguar isso, passa muito pelo psicológico, pelo tato mesmo com o jogador. Sem dúvida, né, Mariana? E o Renato, principalmente no tempo de Grêmio, nós vimos o Renato em grandes momentos dirigindo o time, e o Renato muitas vezes utilizando-se da imagem de grande ídolo do Grêmio para, entre aspas, segurar a onda que talvez outro não segurasse. Né, quando o trabalho já não conseguia desenvolver como desenvolvia antes, quando os resultados pararam de aparecer, aí era o Renato personagem que aparecia, um cidadão que é muito inteligente, é do futebol há muito tempo, conhece como funciona o meio, aí era o Renato personagem que falava alguma coisa para desviar o foco de um time que não estava bem sob o comando dele. Como ele foi brilhante em muitos momentos no Grêmio, ele foi um Renato que a figura segurou em outros. Não sei se no Flamengo vai ser exatamente a mesma coisa, acho que há algumas diferenças, mas muitas vezes o cidadão, né, aqui no Brasil, para se mostrar um pouco diferente do que a função está exigindo, ele fala o seguinte: eu não sou jornalista, eu sou gestor. Eu não sou arquiteto, eu sou gestor. O Renato, no começo, ele não vai ser só técnico, ele vai ser o gestor. Então, como gestor, eu acho que isso vai ajudá-lo com o Gabriel e com outros jogadores do Flamengo a curto prazo. Até porque acho que ele consegue gerir melhor do que o Ceni nesse sentido, não consegue, Prats? Acho que sim, Bruno. A impressão é que sim. A impressão que aí a gente cai na história da simpatia, da figura que ele é, do que ele representa para o Flamengo também, mais que o Rogério, em relação à identificação. Mas também, quando a gente fala disso, Bruno, quando eu falo de ser um gestor, não quer dizer que é o seguinte, o campo não interessa. Não, o campo interessa muito, é o que mais interessa. Agora, para chegar ao resultado de campo, eu acho que ele vai construir caminhos para o campo dar uma resposta que ele precisa. Se ele já conseguir essa resposta para amanhã, para o Flamengo, é ótima notícia. Para ele, então, nem se fale. Ô Mari, como é que tá a nossa hashtag aí?
Ô Bruno, eu tô aqui que a minha cachorrinha, a gente começou a falar aqui do Renato Gaúcho, ela ficou empolgada, que já